Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Não me perguntem por que eu fiz uma introdução com o baixo, nem eu faço ideia, eu só queria fazer uma coisa diferente para não ficar tão monótono assim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os comentários do último vídeo, fazer umas respostas. Na verdade eu tô aqui mais para explicar a diferença entre capitalismo e metacapitalismo, porque eu sinto que não ficou muito bem claro, então o vídeo de hoje vai ter esse propósito. Considere se inscrever no canal, deixar o like, coisas assim. Enfim, o que é capitalismo? Capitalismo é trocas voluntárias. Capitalismo é quando pessoas escolhem engatar em trocas e elas trocam entre si. E no momento em que elas trocam entre si, elas estão gerando riqueza e economia. Elas estão satisfazendo suas necessidades por meio dessa cooperação social. E mesmo que nenhuma delas queira fazer o bem à outra, elas acabam fazendo. Então, isso é capitalismo, que é esse conceito de pessoas fazem trocas voluntárias. Qualquer coisa além disso é mera alusão histórica a períodos específicos, como, por exemplo, quando Marx fala que existe o modo de produção capitalista, o modo de produção capitalista por si só não existe, porque os modos de produção dos bens sempre vão modificando-se com o tempo. Então, o que vai ocorrendo é uma sofisticação dos meios de produção e uma menor intervenção ou maior intervenção estatal na produção. Então, quando há uma intervenção estatal ao ponto de que as trocas não são mais voluntárias, não é capitalismo. Então, no Brasil, nós não temos um capitalismo de livre mercado, um capitalismo de verdade. O que nós temos é metacapitalismo, que é o quê? Empresários grandes compram votos e fazem com que o Estado proíba os outros de concorrerem, ou dificultem a concorrência entre essas empresas grandes e as menores que querem entrar no mercado ou que querem crescer. Então, no Brasil, o que a gente vê muito é esse segundo cenário, que é empresas gigantes que compram políticos e que compram votos do Senado e dos deputados e tudo mais, e fazem com que eles aprovem comitês específicos que vão regular tal coisa e vão dificultar que novas empresas concorram e haja uma concorrência mais acirrada. Então, eles não vão gastar o seu dinheiro como empresários para gerar produtos melhores a um preço menor ou coisa nesse sentido. Eles vão gastar o dinheiro, alocá-lo para conseguir uma vantagem indevida por meio de um mecanismo autoritário e coercitivo que é o Estado. Então, a matriz do problema não é o capitalista, não é o empresário, é o Estado. Quando há Estado, há uma tendência de que isso aconteça. Quanto maior o Estado, mais isso vai acontecer. Então, no caso do Brasil, que tem um Estado bem grande, principalmente recentemente, há essa coisa de vamos comprar votos. E essa é a principal tática que muitos dos grandes têm utilizado, principalmente como um camarada tinha comentado no vídeo da questão do agronegócio e de tudo mais. Realmente, o pessoal do agronegócio ali, os grandes latifundiários, eles têm esse lance de buscar vantagens indevidas por meio de juros negativos em empréstimos subsidiados, na criação de órgãos regulamentadores de alimentos que vão dificultar o trabalhador rural mais básico ali de cultura, de agricultura familiar e de pecuária mais simples, e vai dificultar a vida desse pessoal. Então, o que acontece é que eles compram votos e isso se chama lobby, né? Que é quando alguns agentes do mercado se juntam com o Estado para dificultar a concorrência. Então, o Estado, como sempre, em qualquer atuação que ele faça, ele distorce o mecanismo de mercado. E o que esses empresários mal intencionados fazem é guiar essa distorção para que eles não se sintam
para que eles não sejam abatidos e que esse mal não sobrevenha sobre eles, mas tão somente sobre os concorrentes e sobre outras empresas do ramo. Então, em geral, essa é a diferença de capitalismo e metacapitalismo. Quando eu falo aqui de capitalismo, eu estou falando de livre mercado, sem intervenção estatal, em que as empresas cooperam com as pessoas. Então, há um mecanismo de cooperação social em que as empresas vão concorrer para produzir os melhores bens pelo preço mais baixo e oferecer ao consumidor. E em contrapartida, o consumidor vai escolher os melhores produtos e vai fazer com que esse mercado se autorregule. Tanto no mercado de bens e serviços, quanto no mercado de trabalho, que seria o contrário, né? Que seriam as empresas que escolhem os melhores profissionais. Então, qualquer ação estatal vai distorcer esse mecanismo de mercado, seja pelo aumento de impostos para arrecadar, em que ele vai dificultar a vida do empresário e do consumidor, tanto com leis trabalhistas, com regulações, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de bens e serviços. Então, Anvisa, MEC, esses órgãos que só servem para dificultar o mecanismo de mercado e nessa falsa premissa de que eles estão ajudando a população, de que eles estão garantindo direitos fundamentais, o que eles fazem é distorcer o mecanismo de mercado e tornar isso cada vez mais emperrado, mais desengrenado e fazer com que as engrenagens do mercado não rodem a toda potência, não rodem da forma que deveriam rodar. Então, se os senhores acreditam que o Estado é importante, que o Estado defende, que o Estado é bom e que o Estado é certo, tem vários outros vídeos aí no canal em que vocês podem ver, em que eu falo do porquê o Estado é ineficiente do ponto de vista econômico e principalmente porque ele é ilegítimo do ponto de vista ético. Então, recomendo aos senhores verem o vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, se chama A Ética Irrefutável de Hoppe, eu acho que é esse o nome do vídeo. Enfim, se os senhores querem ver essas questões, tem outros vídeos. Mas aqui eu tô para falar mesmo dessas coisas de por que capitalismo é diferente de metacapitalismo e as pessoas confundem isso. No Brasil tem muito essa coisa de achar que capitalismo é o que a gente vive hoje em dia e não é o que a gente vive hoje em dia. Capitalismo é ali na Revolução Industrial. Foi o mais próximo possível de capitalismo que a gente teve na história recente da humanidade. Mas enfim, se há um livre mercado, não há essas questões, todos esses problemas com agronegócio ou com coisas nesse sentido. E sobre os moralistas que falam, os empresários são malvados porque eles vendem para quem comprar, para quem pagar mais, eles vendem para as pessoas que têm mais dinheiro e não para as pessoas que precisam se alimentar ou que precisam consumir realmente aqueles bens. Os mecanismos de preço são um mecanismo de alocação de recursos. As pessoas que produzem os bens na economia, elas visam o lucro e não há nada de errado com isso. A questão é que há um incentivo para que eles exportem os bens nesse cenário em que a gente está, por exemplo, do agronegócio, há um incentivo para que eles exportem os bens em vez de deixá-los aqui na economia. E não há nada de errado com isso, em vez de deixar aqui dentro do Brasil. Eles queiram exportar, vale mais a pena para eles. Então, se vale mais a pena para eles, eles veem que vão alcançar maior lucro, não há nada de errado com isso. Eles não estão agredindo ninguém, eles não estão violando os direitos naturais de ninguém com essa ação. Mas já com a ação de lobby, de se juntar com o Estado, sim, nisso eles são problemáticos. E isso é um problema de capitalistas específicos, de empresários específicos, como queira chamar. Não é um problema do mecanismo de mercado, não é um problema de mercado, não é um problema cataláctico. É um problema simplesmente político e estatal e todas essas questões que derivam do Estado. Então, se não houvesse Estado, não haveria esse tipo de conluio, porque não haveria esse órgão coercitivo para obrigar pessoas a fazerem certas coisas. Então, e ele também não daria vantagens competitivas para entes específicos em detrimento de outros, que é sempre isso que o Estado tenta fazer. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Aliás, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem deixar seus comentários aí falando qualquer coisa ou me xingando, eu realmente não ligo para xingamentos, tá? Mas, assim, se vocês quiserem, vocês podem falar aí o que vocês quiserem. Eu deixei sem moderação meu chat. Mas, assim, se os senhores falarem alguma coisa que eu sinto que pode me causar problemas jurídicos, eu vou ter que tirar o comentário de vocês. Mas, assim, em resumo, vocês podem falar o que vocês quiserem aqui nos comentários, desde que não me cause problemas jurídicos ou não me cause problemas com o YouTube. Tchau, tchau. É isso.